primeira fase do mundo. Fase legal, danças, intuição. Então vamos ver essas principais características aí com os nossos autores. Bom, pessoal, continuando a nossa literatura brasileira, hoje nós veremos modernismo. Agora sim, o modernismo que no Brasil, o modernismo já primeira fase. Vamos lá então. O modernismo aqui no Brasil ele ocorreu de 1922 a 1985. Tá? Ele iniciou-se no Brasil com a Semana da Arte Moderna, lá de 22, como nós já vimos anteriormente. E hoje nós podemos dividir o nosso modernismo em três fases. A primeira fase, uma fase radical, tá? Oposta ao passado, irreverência, escândalo. Uma segunda fase, amena, com grandes romancistas e poetas. E a terceira fase, um pós-modernismo já, opunha-se de certo modo à primeira. Tá? Aqui nós já vamos ter umas características da nossa literatura contemporânea. Então vamos lá. Com a influência do modernismo da primeira fase, ela teve grande influência com a Semana de Arte Moderna, e ali começou mesmo a primeira fase, que foi de 1922 até 1930, que é o que nós vamos ver hoje. Então esse modernismo teve início em 22, né, com a Semana de Arte Moderna, e o término dele é 1930, com a publicação de algumas poesias do Carlos Drummond de Andrade. Para a literatura, essas datas são simbólicas, elas servem somente como referência no desenvolvimento da história literária, tá? Eu não levo tão a risca essas datas, mas são datas para nós ter um balizamento com essas fases. Então, de 22 a 30, essa primeira fase modernista, ela é uma tentativa de definir e marcar posições. Quais as características que eu tenho aí? A estrutura formal, demolidora da tradição. Então, é uma geração heróica, guerreira e combatida, a destruição de todo o academicismo, né? Eu tenho que criar tudo novamente, eu destruo, eu quero uma coisa nacional, não quero uma coisa importada, eu vou ter essa diferenciação aí. O rompimento com todas as estruturas do passado, métrica, rima, linguagem de dicionário, linearidade, romantismo, eles querem acabar com tudo. Conteúdos são manifestação do nacionalismo, né? Eu vou ter duas vertentes. Uma, o fanista, né? Que seria a verde amarelismo, e o grupo ANTA, que é de direita. E o crítico, que é o pau-brasil, e a antropofagia, que é de esquerda. Então eu vou ter essa distinção, a destruição e o nacionalismo. Eu vou ter versos livres, associação analógica de ideias, o blag, poema piada, bom humor e ironia, mistura de prosa e poesia, utilização de uma linguagem coloquial, temáticas não poéticas. Então são conquistas que o modernismo vem trazendo. Seus principais autores dessa primeira fase. Eu tenho aqui já Manuel Bandeira, que continua novamente depois, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Antônio de Alcântara Machado, Cassiano Ricardo, Guilherme de Almeida, tá? Esses são os principais. Então aqui eu vou ter na revistas e manifesto a Claxon, que é de 22 a 23, que é do fruto das agitações do ano de 21 e da Semana de Arte Moderna. Ela tinha como proposta uma concepção estilística, né, diferente, que anunciava a modernidade, o século XX, buzinando e pedindo passagem. Ela está vindo. Tá aqui. Aqui eu vou ter Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Menotti Del Picchia. Eu vou ter o manifesto da poesia Pau-Brasil, de 24. Tá? Ele é escrito por Oswald de Andrade e tinha como propósito uma literatura vinculada à realidade brasileira, a partir de uma redescoberta do Brasil. Então eu vou ter a junção do moderno e do arcaico brasileiro, a ironia com o bacharelismo, os intelectuais acadêmicos de falar difícil, a luta por uma nova linguagem mais coloquial, mais próxima à oralidade do povo, a descoberta das camadas populares, suas crenças, sua religiosidade, seus hábitos. Eu vou ter um movimento de antropofagia de 28, movimento antropofágico que surgiu como uma nova etapa do nacionalismo pau-brasil, e como resposta resposta ao grupo verde amarelista, que criara a escola da ANTA. Aqui eu vou ter Oswald de Andrade, o manifesto
Antropófago, e Tarsila do Amaral com Abopuru, que é a obra que está aqui. Então, esse movimento antropofágico é de deglutição, devoração crítica de sua influência de modo a recriá-las, tendo em vista a redescoberta do Brasil em sua autenticidade primitiva. Então, a antropofagia é comer a carne humana, mas o movimento aqui visava o quê? Deglutir, digerir tudo aquilo que vinha do exterior, mas criar o quê? Uma literatura nossa, aproveitar o nosso aqui realmente. Abopuru, da Tarsila do Amaral. Em tupi, Abá quer dizer homem e Poru que come. Então, uma figura monstruosa, pés enormes plantados no chão, ideia da terra, do homem nativo, do homem selvagem nosso. Então, esse movimento antropofágico, tá? Ele vai ter nessa revista essas idealizações. Então, a antropofagia seria a prática dos rituais indígenas de comer carne humana. Então, ele propunha a devoração simbólica das influências europeias. Tá? Aqui eu tenho o manifesto do Oswald de Andrade, tá? Que saiu publicado na revista. Então, a outra revista é a Verde, Amarelismo e Grupo ANTA. Eles são de 1925 a 1929. A Verde Amarelismo ela foi de 25 a 26 e o Grupo ANTA de 26 a 29. Eles são movimentos que se opõem aos anteriores, com nacionalismo ufanista, exaltando, tá, o primitivismo e a ingenuidade da mãe pátria. Ele possui postura conservadora e direitista, tendo proximidade com o nazifascismo brasileiro, o integralismo. Então, os representantes desses movimentos é Plínio Salgado, A Marcha para o Oeste, Cassiano Ricardo com Martim Sererê, Menotti Del Picchia com Juca Mulato e Guilherme de Almeida com Raça. Essas obras elas vêm trazendo algumas coisas de diferente. O Juca Mulato ele nos traz um caboclo do mato que se apaixona pela filha da patroa. O feiticeiro manda ele esquecer, mas o amor não se realiza. O protagonista se conforma com a situação. Já Martim Sererê traz a lenda do surgimento da noite, a Ibaperé, o índio, Martim, o marinheiro, a paixão por o Iara, que era a noite, funde o indígena, o africano e o branco. Reflete euforia nacionalista no início do modernismo, tá? Então eu tenho essas duas obras que trazem essas diferenças no texto, tá? Oswald de Andrade. Suas principais obras, Serafim Ponte Grande, Memórias Sentimentais de João Miramar, O Rei da Vela. Então é um autor que trouxe ideias do futurismo para o Brasil, tá? Ele nasceu em 1890 e faleceu em 1954. Ele foi o idealizador dos principais manifestos modernistas, foi militante político. Características das suas obras são o nacionalismo que busca as origens sem perder a visão crítica da realidade brasileira, a paródia como uma forma de repensar a literatura, a valorização do falar cotidiano, a análise crítica da sociedade burguesa capitalista, inovação da poesia no aspecto formal. Suas principais obras, como eu falei para vocês, O Rei da Vela, Serafim Ponte Grande, Memórias Sentimentais de João Miramar. Então, olha só, Serafim Ponte Grande e Memórias Sentimentais de João Miramar, a quebra de estrutura dos romances tradicionais, capítulos curtíssimos e semi-independentes, um misto de prosa junto com o texto, tá? Aqui eu tenho uma poesia de Oswald de Andrade, que seria Erros de Português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então eu tenho o quê? Uma ironia, poemas curtos, poemas com irreverência, temática de identidade do povo brasileiro. Então essa estética de liberdade formal, versos livres ou brancos, pontuação despreocupada. Já Mário de Andrade, suas principais obras são Macunaíma e Pauliceia Desvairada. Há uma gota de sangue em cada poema.
obra de estreia, influências de escolas anteriores, rigor, a métrica, a rima, vocabulário. Tá? Sua poesia manifesta-se modernista a partir do livro Pauliceia Desvairada, ruptura com os moldes do passado e objetivo de análise e constatação da cidade de São Paulo e seu provincianismo, cidade multifacetada, base para outras obras. Lutou por uma língua brasileira próxima do povo. Cuspe, guspe, quesse, quasse, valorizou também o brasileirismo e o folclore brasileiro. As suas principais obras, assim, que nós podemos destacar também: Clã do Jabuti, Remate de Males, Amar, verbo intransitivo, Macunaíma, onde ele vai ter esse anti-herói dele. Então, em Pauliceia Desvairada, a gente tem um prefácio interessantíssimo, onde ele diz assim: leitor, está fundado o desvairismo. Este prefácio, apesar de interessante, inútil. Alguns dados, nem todos, sem conclusões, para quem me aceita são inúteis ambos. Os curiosos terão o prazer em descobrir minhas conclusões, confrontando obras e dados. Para quem me rejeita, trabalho perdido explicar o que, antes de ler, já não aceitou. Quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo que meu inconsciente me grita. Penso depois, não só para corrigir, como para justificar o que escrevi. Daí a razão deste prefácio, interessantíssimo. Aliás, muito difícil nesta prosa saber onde termina a Black, onde principia a seriedade. Nem eu sei. Então é um prefácio bem... Não sou futurista de Marinetti. Disse e repito, tenho pontos de contato com o futurismo. Oswald de Andrade. Chamo-me de futurista. Errou. A culpa é minha. Sabia da existência do artigo e deixei que saísse. Tal foi o escândalo, que desejei a morte do mundo. Era vaidoso, quis sair da obscuridade. Hoje tenho orgulho. Não me pesaria reentrar na obscuridade. Pensei que se discutiram minhas ideias, que nem são minhas. Discutiram minhas intenções. Já agora não me calo. Tanto ridicularizam meu silêncio, como esta grita. Andarei a vida de braços no mar, como indiferente de voltou. Um pouco de teoria. Acredito que o lirismo, nascido no subconsciente, acrisolado num pensamento claro ou confuso, cria frases que são versos inteiros, sem prejuízo de medir tantas sílabas, com acentuação determinada. A inspiração é fugaz, violenta, qualquer empecilho a perturba e mesmo emudece, arte que, somada a lirismo, dá poesia. Não consiste em prejudicar a doida carreira do estado lírico para avisá-los das pedras e cercas de arame do caminho. Deixei que tropece, caia e se fira. A arte é moldar mais tarde o poema de repetições, fastientas, de sentimentalidades românticas, de pormenores inúteis ou inexpressivos. Muito interessante. Na obra Amar, verbo intransitivo, o romance apresenta vários quadros da vida de uma família de novos ricos que vivia na cidade de São Paulo, na década de 20. Felisberto Souza Costa, o patriarca da família, contrata Fraulein Elsa, professora alemã, como tutora dos filhos e governanta da casa. Mas, na verdade, ela é uma professora de amor, eufemismo que se refere à função de iniciar sexualmente os filhos de burgueses ricos. Então, quando Carlos nasceu, batizaram-no. Pois não, as meninas iam em missas de domingo, se era manhã de sol. O passeio até fazia bem. Com 9 anos, mais ou menos, recebia a primeira comunhão. Dona Laura mandava-lhe ensinar o catecismo por uma parenta pobre, muito religiosa, coitada. Catequista de Santa Cecília, Dona Laura usava uma cruz de brilhantes que o marido dela dera para ela no primeiro aniversário de casamento. Era uma família católica. Então ele foi representado nesse livro, nesse filme Lição de Amor. A gente tem esse embasamento sobre o livro Amar, verbo intransitivo. Então Mário de Andrade nasceu em 1893, faleceu em 1945. Nas suas obras, Macunaíma, principalmente, nós vamos ver o uso do fantástico, o valor do folclore, a falta de lógica,
tá? Esse, vamos dizer, esse anti-herói, tá? Nesse texto aqui a gente vê que ele traz essas características, a questão racial do Macunaíma, né? A escrita com pronúncia brasileira, a ironia. Então ele se utiliza dessas artimanhas na hora da escrita. Então as principais características dele seria o quê? Um herói sem caráter definido, construindo a personalidade, personagem satírico, irônico, não possui consciência, reúne o bem e o mal junto, é mistura de raças negro, branco e índio. Então, o Macunaíma seria o grande mal, tá? No cinema, nós vamos encontrar a obra interpretada por Grande Otelo. Manuel Bandeira. Ele tem as suas principais obras, mas nós vamos ver principalmente Manuel Bandeira, que nasceu em 1886 e faleceu em 1968, falando sobre as fatalidades da vida, como a morte do pai, da mãe e da irmã, a convivência com a própria doença dele, a tuberculose, porque sempre diziam que ele ia ter uma morte, ele só ia durar mais 6 meses, e ele acabou vivendo uma grande parte da vida normalmente. Então ele tinha essa busca de inspiração na própria vida. De um lado a família, a morte, a infância no Recife, né? O rio Capiberibe. De outro, a observação da rua, os mendigos, as prostitutas, os meninos carvoeiros, os carregadores das feiras, falando o português gostoso do Brasil. Então ele traz essas características, Manuel Bandeira, nas suas obras. Através da janela da sua casa, ele via isso, ele observava. Então, as principais características dele seriam o humor, o ceticismo, a ironia, a tristeza, a alegria dos homens, a idealização de um mundo melhor. Suas principais obras, A Cinza das Horas, que seria a sua obra de estreia, né, com influência parnasiana e simbolista, Carnaval e o Ritmo Dissoluto, um engajamento mais moderno, e Libertinagem, que é o texto modernista dele. Aqui nós temos uma poesia dele, Pneumotórax, Febre, Hemopítise, Dispneia e Suores Noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não, a única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Manuel Bandeira. Então ele tirava essa parte da sua própria doença. Vou-me embora para Passárgada. Fuga da realidade. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz, lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente, que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente da nora que nunca tive. Então ele vai, nessa obra, ele vai trazendo a fora de lógica, sonhos de menino, né, a felicidade dele, a lembrança da infância saudável, e ele vai trazendo isso aí que ele não poderia ter. E o eu lírico, ele vai ter esses anseios espirituais dele, a solução quando estiver triste. Nós vamos ver nessa obra Vou-me embora para Passárgada. E ele vai trazendo essa parte da vida mesmo. Então aqui tem uma passagem de Passárgada, antiga Pérsia, né, hoje Irã, onde ele pensa em visitar, ele pensava em conhecer. Então, dessa forma, nós vimos aqui a primeira fase do modernismo. Próxima aula, nós vamos entrar na segunda fase, ok? Então, continue nos acompanhando, dê o seu like aí e até mais. Terminamos aqui a primeira fase do modernismo. A segunda fase do modernismo, eu vou dividir ela em 3 aulas, ok? Porque ela é bem grande, tem bastante coisa para falar. Eu vou subdividi-la. Inscreva no canal, dê o seu like, tá? Bata o sininho. O Gordo está ajudando vocês muito aí para os concursos e para o Enem. Beijo do Gordo aí para vocês.